Vamos lá? Livro de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1. Vamos lá, vamos ler? Vamos ler? Coloque sobre os pés aí. Se coloque de pé para a gente ler junto. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e do de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Verso 3. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu quero ler agora o capítulo 2 e o verso 20. Capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, um dentre nossos remidores. Remidores. Você pode dizer remidores? Acende-se aí glorificando a Deus. O remidor vai entrar em cena. É sobre isso que eu quero falar com você nesses minutos. Sobre isso. Quando o remidor entra em cena. Diga para alguém que está do seu lado, por gentileza, o remidor vai entrar em cena. Você pode dizer uma palavra que glorifica a Deus por conta disso? Que isso é profético, hein? Queridos, foi no tempo dos juízes, a Bíblia diz. Tempo dos juízes nos remonta àquele tempo de instabilidade, aonde o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Hora outra estava perseverante, clamando ao Senhor, e noutro tempo estava cedendo aos desejos da sua própria vontade, e esses desejos conduziu o povo a ser disciplinado e subjugado por outras pessoas. É nesse tempo em que essa história é narrada, é nesse tempo que essa história acontece. Os personagens aqui é um homem que decide sair. Esse homem decide sair da terra juntamente com a sua mulher, Noemi, e juntamente com seus filhos. Eles decidem sair daquela terra, porque a Bíblia diz que a terra onde eles habitavam, a saber, era Belém. Belém significa casa de pão. A casa de pão, cujo título que leva a geografia, houve ausência de pão. Sim, casa de pão, houve ausência de pão. A crise se instalou naquela cidade. Olhe para cá. A crise alcançou aquele território, ao ponto deste homem ver uma opção viável em se ausentar dali. Mas se atente, porque a Bíblia diz algo poderoso, que este homem saiu dali, mas ele saiu para peregrinar. Ele saiu para peregrinar. O capítulo 1, verso 1 diz: sucedeu que nos dias os juízes julgavam,
houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Peregrinar aqui, irmãos, vem do termo hebraico gur, que significa residir temporariamente. Significa dizer que o intuito dele era o seguinte: eu não vou residir, eu não vou morar, na verdade eu não vou passar muito tempo. É uma mudança temporária, é um tempo muito minúsculo, é um tempo muito pequeno, em que eu passarei nesse outro território, e sendo assim, logo, logo voltarei. Mas aquilo que era temporário, começou a durar muito tempo, porque o verso de número 4 diz que eles ficaram ali habitando por 10 anos. Eu não sei se para vocês significa pouco, mas para mim significa muito. 10 anos habitando em um lugar onde eles declararam que seria temporário. Eles estão permanecendo 10 anos em um ambiente onde eles disseram: aqui é temporário. Eles estão permanecendo distante de onde deveria estar, mas o que impulsionaram eles, ou a desculpa que eles usaram é o seguinte: é temporário. Eu vou e daqui a pouco eu volto. Eu passeio e daqui a pouco eu retorno. E aquilo que era temporário começou a se tornar permanente. E tudo isso por conta de uma atitude precipitada. Porque quando nós olhamos para o texto, nós não observamos alguém, ao tomar uma decisão tão importante dessa, orando ao Senhor. Ou quem sabe, alguém a tomar uma decisão tão importante como essa, pedindo conselho a alguém. Até porque Salomão disse que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, numa tomada de decisão, cuja decisão irá mover o curso da vida de toda a casa, de toda a família, deveria ser uma decisão tomada com cautela, com orientação, debaixo de conselhos e, sobretudo, debaixo de oração. Mas a decisão precipitada fez tornar duradouro aquilo que seria temporário. Repito, a decisão precipitada fez tornar duradouro aquilo que seria temporário. E tudo aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Então ele começa a plantar decisão sem ser regado em oração. Ele começa a plantar atitudes sem regar em oração. E logo seguinte o texto nos informa que este homem morreu. Não só ele morreu, mas também os filhos dele morreram. Então você percebe que uma atitude sem consulta a Deus, uma atitude por um movimento temporário, acabou gerando consequências duradouras. Lá vai a minha palavra para o teu coração: não tome decisões, atitudes importantes sem receber conselhos ou sem mesmo regá-las em oração. Porque aquilo que decidimos hoje vai refletir no amanhã. Algumas pessoas estão questionando do que estão vivendo hoje, mas na verdade não deveriam. Por que não deveria? Porque a maioria das coisas que nós vivemos hoje são resultados de atitudes precipitadas que tomamos no ontem. Tem resultado que nós colhemos hoje, que é fruto de decisão precipitada. Perceba, ele tomou uma decisão precipitada, a casa dele pereceu por isso. Ele tomou uma decisão precipitada e toda a família dele sofreu por isso. Por quê? Porque ele tomou uma decisão sem orar, ele tomou uma decisão sem conselho. Tem algo importante a ser vivido, tem uma porta que se instalou, tem uma proposta que chegou, tem uma aliança que está se instalando. Como que eu faço para entender que é de Deus? Como que eu faço para
me mover diante disso? Primeiro, pede conselho, porque a Bíblia diz que há sabedoria nos conselhos. Segundo, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. E isso nos livrará de ter muitas consequências na vida familiar, na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos sociais. Mas ele não quis consultar a Deus, ele não quis orar, ele não quis entregar. Então agora ele vai sofrer as consequências de uma escolha sem ser movido em oração. E a escolha dele é tão terrível, que ele sai de Belém e vai para Moabe. Aonde é Moabe? Moabe é a terra dos descendentes de Ló. Descendentes de Ló se tornaram moabitas. Então em Moabe é uma terra de paganismo, Significa dizer que em Moabe eles adoram outros deuses. Significa dizer que em Moabe eles têm outras divindades. Significa dizer que em Moabe eles não adoram o Deus de Belém, não adoram o Deus criador de todas as coisas, não. Em Moabe eles adoram outras divindades. É um povo pagão. Então perceba que, movido pela escassez, ele vai tomar uma atitude que vai tirar ele de Belém e vai levar ele para Moabe. Então perceba que ele não está sendo movido por propósito, ele não está sendo movido por direção divina, ele não está sendo dirigido ou conduzido por um conselho espiritual, mas na verdade ele está sendo conduzido pelas circunstâncias do momento. Lá vai a palavra para o teu coração: não se mova de acordo com as circunstâncias do momento, não se mova de acordo com o contexto que você está vivendo. Na verdade, Deus não te chamou para se mover de acordo com a crise, Deus não te chamou para se mover de acordo com o contexto, Deus não te chamou para se mover na medida que o vento sopra, na medida que a moda chega, na medida que o território é alcançado. Não. Deus te chamou para ser conduzido por direção divina. Então, por não ser conduzido por direção divina, ele acaba sendo movido pela circunstância. E mover-se pela circunstância pode custar um preço muito alto, porque aqui custou a vida dele e custou a vida da família dele. Por quê? Porque ele se moveu pela circunstância e não se moveu pela direção divina. A palavra para o teu coração é: se mova pelos conselhos de Deus e não simplesmente pelas circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias vão te impulsionar a trocar o propósito pela proposta. As circunstâncias vão fazer você trocar o seu princípio por coisas banais. As circunstâncias vão querer te empurrar e te conduzir a negligenciar o teu caráter, a abrir mão dos teus princípios, abrir mão da honestidade. Mas quem é conduzido pelo céu já entendeu que nós não somos movidos pelas circunstâncias, mas somos movidos por uma direção divina. Ainda que a circunstância diz: negocia o teu valor, ninguém está aqui, pode mentir, mas nós não somos conduzidos pelas circunstâncias do momento, nós somos conduzidos pela direção divina. A circunstância diz: olha aí, olha a oportunidade, ninguém vai saber, anda, quebra os seus princípios, vamos lá, não precisa esperar o casamento, mas a direção divina está dizendo: não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não se mova pelas circunstâncias, mas pela direção divina. Perceba que quem foi chamado por Deus não pode se mover pelas circunstâncias, mas tem que se mover pela direção divina. A circunstância sempre vai nos empurrar, nos direcionar a fazer o que é ruim, a fazer o que é errado, a sair da rota, a sair do nosso lugar. E olha onde a decisão dele levou a Moabe, longe de Belém, longe da presença, longe da casa de Deus, longe da casa do Pai. E ainda ele teve que lidar com todas essas circunstâncias. Mas o tempo passa e o versículo de número 6 diz que eles souberam lá em Moabe
eles souberam que Deus decidiu visitar a Belém. Isso aqui é poderoso, gente, porque eles estão lá em Moabe, e a notícia que chegou em Moabe não foi que quem estava em Belém morreu. A notícia que chegou lá em Moabe não foi que quem estava em Belém morreu de fome. Não. A notícia que chegou lá em Moabe não é que a crise matou aquela população. Claro que não. A notícia que chegou em Moabe foi que Deus visitou Belém. A notícia que chegou para eles foi que Deus visitou Belém. Significa dizer que aqueles que decidiram permanecer, eles receberam a visitação de Deus. Significa dizer que aqueles que não negociaram o seu princípio e mesmo debaixo de uma crise permaneceu, receberam a visita de Deus. Significa dizer que aqueles que tiveram proposta para sair, mas decidiu permanecer, receberam a visitação de Deus. Eu estou dizendo para alguém aqui que vale a pena permanecer. Repito, vale a pena permanecer íntegro, vale a pena permanecer fiel, vale a pena permanecer com a sua integridade. Por quê? Porque tem recompensa para quem permanece. Eu vim profetizar aqui que teve proposta para sair, mas ficou. Teve bandeja para se contaminar, mas se purificou. Eu vim profetizar para quem está aqui, que está negando as propostas do diabo, mesmo debaixo dessa circunstância. Qual é a palavra, pastor? Vai ter visita de Deus na tua geografia. Vai ter visita de Deus no endereço de quem permaneceu. Ou quem pode levantar a mão pro alto? Meu Deus. Oh, meu Deus, vai ter visita de Deus na geografia de quem crê nessa noite. Agarre a mão de alguém aí, agarre a mão de alguém aí, por gentileza. Segure na mão dele, na mão dela e diga: tá preparado? Não, mais forte, tá preparado? Porque vai ter visita de Deus no teu endereço. Vai ter visita de Deus no seu endereço. É para quem decidiu permanecer. Tá chegando visita de Deus. Pastor, o que tem de interessante receber uma visita de Deus? Isso é muito interessante. Porque Deus não visita para bater papo que não leva ninguém a lugar nenhum, não. Deus não visita para compartilhar da vida dos outros. Isso tem outro nome, se chama fofoca. Mas Deus não. Deus não visita sem um propósito. Todas as vezes que Ele visita com um propósito. Então você deve receber essa palavra com alegria. Por quê? Porque se Deus vai visitar o seu endereço, significa dizer que tem um propósito a ser cumprido no teu endereço. No teu endereço. Porque uma vez tinha uma casa de um homem chamado Abraão, de uma mulher chamada Sara, que o contexto lá era de esterilidade. Mas quando Deus decidiu visitar, a mulher que não podia gerar passou a gerar. Aleluia, aleluia. Existe um lugar lá em Betânia que uma certa feita, o cenário era de morte de 4 dias. Mas quando Jesus decidiu visitar, Ele trouxe ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque sempre onde Ele visita, Ele faz alguma coisa. Eu estou te dando esses motivos para você celebrar e se alegrar. Porque teve um dia que numa casa de Betesda tinha alguém enfermo que não conseguia andar, até que Jesus decidiu visitar lá. Oh, meu Deus, se levantar aquele que estava caído. Que mais? Teve um dia que uma mulher viúva já tinha perdido o filho, já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho, chega próximo a enterrar. Ele decidiu visitar Naim para conversar. Claro que não, mas para trazer a vida àquele que estava morto. Porque todas as vezes que Deus decide visitar, Ele dá vida a quem está morto, dá força a quem está fraco, dá ânimo a quem está desanimado, dá alegria a quem está chorando. Eu estou profetizando para quem tem mão para levantar que haverá, oh meu Deus, visitação da parte de Deus.
correndo porque o tempo é rápido. Então ela volta porque ela descobriu a notícia. Quando elas voltaram, chegou no meio do caminho, a Noemi disse: olha, não precisa voltar comigo não, meus filhos morreram, não tem descendência, não tem por que vocês virem, volta para sua vida, fica em Moabe. E aí Ruth diz: eu vou ficar. Orfa beija, disse que vai ficar, mas ela retrocede. E sabe onde que eles estão tendo esse bate-papo? Olha aqui, eles estão na divisa entre Moabe e entre Belém. Eles estão na divisa, e nessa divisa era a hora: vocês permanecem onde vocês estão, ou dê um passo e você vai entrar em Belém, ou vocês permaneçam em Moabe, ou dê uma nova vida em Belém. O que Orfa fez? Ela decidiu voltar para sua casa, decidiu voltar para o seu povo, decidiu voltar para o teu Deus. Mas Ruth não. Ela disse: para onde você for, eu irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Ah é? Então vem. Ela deu um passo. Significa dizer que eles estavam a um passo de viver uma vida nova, mas Orfa decidiu voltar, enquanto Ruth decidiu continuar. Isso aqui é profético, porque existem estágios da nossa vida que nós estamos a um passo de viver algo novo. Isso aqui é para alguém que chegou aqui esta noite, porque Deus não erra endereço. Qual é a palavra, pastor? Muito simples. Tem alguém que chegou aqui, eu não sei quem, mas tem alguém que chegou aqui, que está a um passo de viver algo novo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus está de pé, mas Ele não vai movimentar as suas pernas, é você que vai dar esse passo. Quer viver algo novo? Tenha coragem hoje de dar o primeiro passo. Eu estou profetizando porque tem alguém que vai dar um passo na vida financeira. Eu estou profetizando que tem alguém que vai começar a viver coisas novas no relacionamento. Dê um passo. Eu estou profetizando para quem vai começar a viver uma coisa nova na vida ministerial. Dê um passo. Eu estou profetizando para alguém que vai começar a viver uma coisa nova na tua vida profissional. Dê um passo. Eu estou profetizando para alguém que vai começar a viver uma vida nova na área espiritual. Dê um passo. Deus não vai movimentar as suas pernas. A palavra está de pé, a promessa está de pé. E agora, pastor, agora é com você. Dê um passo. Dê um passo. É você que precisa dar esse passo. Aí você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Que ela falou: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Significa dizer que até ali ela tinha outro Deus, mas a partir de agora ela tem o Deus de Noemi, o Deus de Belém. Teve morte, o marido morreu, os filhos morreram, teve crise, fome, mas mesmo em meio a esse caos, Deus converteu alguém. Mesmo em meio a essa bagunça, houve conversão da parte de Deus. Eu estou dizendo que mesmo em meus caos, Deus tem a capacidade de gerar salvação na vida de alguém. Teve perda, mas Deus salvou alguém. Teve crise, mas Deus salvou alguém. Teve dificuldade, mas Deus salvou alguém. Teve conflitos, mas Deus salvou alguém. Então perceba que no meio dessa bagunça, no meio de tudo isso, alguém decidiu: eu quero o teu Deus. Eu quero o teu Deus. Eu quero servir o Deus que você serve. Significa dizer que os caos da vida não comprometeram o propósito de Deus salvar alguém na tua casa. Vou de novo. Os caos da vida não comprometeram o propósito de Deus salvar alguém na tua casa. Eu estou dizendo que não saiu da rota de Deus, não saiu dos planos de Deus salvar alguém da tua casa, salvar alguém da tua família. Estou orando para alguém na minha casa e até hoje nada. Parece que as coisas só pioram. Tem um caos na minha família, tem um caos na minha casa, mas Deus está te dizendo agora, esta noite, qual é a palavra? Nada disso alterou os planos de Deus de salvar alguém da tua casa. Vai ter salvação para alguém da tua família. Quem crê nisso aqui? Então houve
houve conversão. Outra coisa que aconteceu, capítulo de número 1, verso número 21, aconteceu assim, ó: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Isso aqui é poderoso. Poderoso por quê? Porque ela não voltou cheia, mas ela voltou. Ela não voltou como gostaria, mas ela voltou. Nem sempre a volta é como nós esperamos, é verdade? Mas Deus tem os seus métodos para te trazer de volta. E se para isso for necessário Ele te desvaziar, Ele vai te esvaziar, mas Ele vai te trazer de volta. A Bíblia diz: vazia, mas tornei. Cheia parti, vazia tornei. Isso significa dizer que não importa como você está, mas o importante é que Ele quer te trazer de volta. Nesse domingo Deus está gritando para alguém aqui: qual é a palavra? Eu vou te trazer de volta. Para quem saiu, vou te trazer de volta para a presença. Para quem perdeu o primeiro amor, vou te trazer de volta para o primeiro amor. Para quem pendurou as harpas e não quer exercer o teu ministério, vou te trazer de volta para o teu chamado. Termino. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: então Noemi disse a sua nora, ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, nem para com mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado e um dentre nossos remidores. Olhe para cá para te explicar muito rápido e terminar. Ela começou a recolher alimento numa plantação, em um terreno, e ela pegava as migalhas, porque a lei fornecia esse direito de pegar as migalhas que sobravam. Então ela pegava ali, até que um homem chegou chamado Boaz, olhou para ela e soube da história dela. Primeiro a Bíblia diz que ele ficou informado de tudo que Ruth fez. Abandonou seu Deus e seu povo para ir atrás de Noemi. Então Boaz soube das suas renúncias, soube que ela abriu mão de casa, soube que abriu mão de família, soube que abriu mão da sua nação. Boaz soube das renúncias dela. Já que Boaz soube das renúncias dela, Boaz está dizendo: agora você fica à vontade nesse campo aqui. E deu uma ordem para todo mundo: olha, ninguém toque nela. Ninguém toque nela e deixe ela desfrutar do que tem no campo. Então perceba, quando Boaz soube das renúncias dela, ele disse: a partir de agora ninguém toca. Por quê? Porque agora ela vai ser propriedade minha. E quando é propriedade dele, do dono do campo, ele tem uma ordem dizendo: ninguém pode tocar, porque eu mando no campo. E se ela está no campo, a partir de agora era propriedade minha. Mas como assim? A história vai desenrolar e Ruth e Noemi vai dizer: olha, ele é parente, ele pode ser o nosso remidor. O que seria isso? Tem algumas qualidades do remidor. Vou ler. Ele resgata a propriedade perdida, ele liberta parentes da escravidão, ele restaura a hierarquia familiar, ele preserva o nome da descendência e ele paga o preço pela redenção. Então perceba que ele tem autonomia para resgatar a terra perdida, para tirar alguém da escravidão, e alguém com autoridade para pagar o preço. Não era qualquer um que poderia pagar, mas só alguém que era parente. Então perceba que a história deles, a história dela estava indo à ruína, mas Boaz se manifestou na figura do remidor para dizer: até aqui parecia que nada ia dar certo, mas a partir de agora eu sou remidor da sua vida, estou adquirindo essa propriedade, estou adquirindo você. Por quê? Porque eu paguei o preço pela tua vida, agora você é minha. Eu não sei se isso te lembra algo, mas lembra aquele que é o nosso remidor, que entrou em cena na cruz do Calvário e disse: você não tem condição de sobreviver, então eu pago o preço pela tua vida e declaro na cruz do Calvário: você é meu, tua vida é minha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, nosso remidor, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quem foi comprado por ele na cruz do Calvário não pula dessa cadeira. Se coloque de pé, adorando ao nome do Senhor.
remidor. Ele é o nosso remidor. Boaz foi o remidor de Ruth, Noemi. E nós temos o nosso remidor, que é Cristo, que pagou o preço por nós, que nos resgatou do leilão do inferno. Estávamos fadados à condenação, só que nosso remidor pagou o preço e nos tomou como propriedade exclusiva dele. Mas tem um porém: aquele que crê. Existe um passo que nós temos que dar, porque Ruth deu o passo dela. E se você chegou aqui e está afastado, Deus está te convidando a dar um passo. Eu pergunto de forma direta: se alguém entrou afastado aqui, entende que Deus está te convidando para dar um passo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou aqui nesse culto e eu entendi que Deus está me chamando de volta. Eu tomei atitudes que me distanciam da presença de Deus, mas eu quero voltar, eu quero recomeçar, eu quero voltar de novo. Se tiver alguém, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Onde está você? Se tiver pelo menos uma pessoa, essa é a sua oportunidade. Esse é o teu momento. Já temos aqui a primeira pessoa voltando. Onde está a segunda que precisa voltar? A segunda voltando. Onde está a terceira que precisa voltar hoje? Recomeçar hoje. Tomar um passo de mudança. Cadê a terceira pessoa? Tem alguém? A terceira está ali. A quarta pessoa, que é propriedade do remidor. Ele se entregou por você na cruz. Ele deu a vida dele pela sua vida. Você sabe os planos e o chamado que ele tem na tua vida. Vai ficar em Moabe até quando? Volta para Belém hoje. Onde está a quarta pessoa? Eu vou orar. Temos a quarta pessoa aqui? Então eu vou orar. Estenda suas mãos para cá. Espírito, eu oro por essas preciosas vidas que aqui estão. Eu oro para a tua filha que está recomeçando. Eu oro pelo teu filho que está recomeçando. A tua filha que está recomeçando. Oro para que o Senhor fortaleça, que essa decisão reverbere no dia a dia e eles possam viver o novo de Deus. Que esse seja um tempo de viver um divisor de águas, um novo tempo. Eu creio que o Senhor tem algo novo sobre a vida deles. Eu creio que o Senhor tem algo novo, uma página nova. E tudo isso começa hoje. O novo de Deus começa hoje. Essa nova história começa hoje. Esse novo tempo começa hoje. Eu declaro no nome de Jesus que o inimigo perdeu mais uma. E a vitória do povo de Deus. Deus está resgatando os seus. Quem se alegra?